Fala pessoal, tudo certo? Então, vou gravar um daily vlog aqui. Quero falar algumas coisas e na verdade esse aqui vai ser então uma sequência aí do diário de bordo do Corolla. Bom, coisas que acontecem no cotidiano, né? Acabei de cair não é nenhum buraco, é aquelas deformações no asfalto que os ônibus ou veículos pesados, né, acaba fazendo. Então criam aqueles desníveis no asfalto. Putz, eu peguei eu tava freando o carro. Então, tipo assim, eu já tava com a suspensão sobre esforço e ainda deu aquele golpe bem aqui no lado do direito, dianteiro direito, né? Puta, deu final de curso ali, que dó. Então, o diário de bordo que eu quero fazer é assim, eu quero confirmar algumas suspeitas que eu tinha. Então, o carro, ele começou a apresentar realmente alguns ruídos internos de verdade. Então, tem realmente um ruído interno naquela tampa ali, aquela tampa traseira, atrás dos bancos. Ali é onde iriam alto-falantes ali, né? Aqui no Corolla não vai. Então realmente agora é fato, está apresentando barulho ali. E por enquanto é ali que está aparecendo, né, um barulho. O carro está com 775 km rodados, né? É muito pouco, é nada, né? Eu já escuto alguns indícios de alguns glá-glá-glás na suspensão. Então, né, meu intuito é sempre ser o mais transparente possível e passar a realidade mesmo, né? Acho muito pouca quilometragem para qualquer coisa, né? Mas esse carro tem 5 anos de garantia, então, e como eu tenho um certo relacionamento na concessionária, eu consigo ir lá e tratar com o consultor. Ele normalmente coloca sempre em dia, né, as questões que eu reporto para eles. Então eles atendem, acabam não se esquivando, né, ou fugindo do compromisso deles. Então eu vou reportar esse ruído ali, mas ainda vou esperar um pouquinho mais, rodar mais, e para ver se confirma também esse barulho na suspensão, né? Então, até eu gravo esses vídeos, né? E até teve um inscrito que fez um comentário dizendo assim: amigo, entendo as tuas questões de espaço, né, que me fizeram trocar a SW4. Mas o Corolla é um carro bem inferior e tal. Então, assim, e aí ele fala assim, o GLI, ainda mais na versão GLI. Então, assim, até agora me falhou aqui o nome do inscrito, né? Mas então eu vou comentar esse comentário dele, que é assim, ó, não interessa se é o GLI ou se fosse o Altis, topo de linha, pica das galáxias, não interessa, cara, o carro é o mesmo. É uma ilusão achar que é porque o GLI, ainda mais na versão GLI, a diferença. Não, cara, isso, me desculpa, mas tá redondamente enganado, né? Pode dar uma volta 360 e vai voltar pro mesmo ponto do engano. Então, meu amigo, é assim. O fato é que o Corolla não é mais o mesmo carro de antigamente, continua sendo um carrão. E eu falo a verdade, né? Eu falo a verdade, tento mostrar a realidade, né, do carro. E isso não significa que eu esteja arrependido, de forma alguma eu estou arrependido.
Não significa que eu não esteja gostando do carro de forma alguma, eu estou adorando o carro, né? Só, como eu já disse em outros vídeos, esse é o meu primeiro Corolla, é a minha primeira experiência com Corolla. E naturalmente a gente gera expectativa nas coisas, né? E eu gerei uma expectativa em cima do Corolla, baseado nas poucas experiências que eu tive com o carro, né? Com o modelo Corolla. Então, agora, quando se torna uma realidade na minha vida, este automóvel, ele se torna realidade nesta geração aqui, né? E agora eu consigo perceber que o Corolla está mais frágil em algumas coisas. Então, ali respondendo um pouco a questão ali a pergunta do inscrito, né? O questionamento que ele fez, de que ele compreende as minhas questões de espaço que me fizeram trocar de carro, mas que o Corolla vai ser sempre um carro inferior, ou ainda mais nessa versão GLI. Então, claro, naturalmente, eu fui para um carro mais barato, eu fui para um carro que custa menos que a SW4, né? Por muito pouco não custa metade do preço de uma SW4 igual a que eu tinha. Então assim, naturalmente é um carro inferior, não tenho dúvidas disso, né? Mas o que me chama a atenção são algumas características que eu não sabia, que não eram do histórico do Corolla, né? E que agora passou a ser. Então eu estou constatando na prática. Não altera se é a versão GLI ou a versão Altis. Pode ter certeza que a versão Altis, topo de linha, vai ter as mesmas questões, porque o carro praticamente é o mesmo carro. O acabamento interno é praticamente o mesmo. Muda um pouquinho aí, uma troca de cor, uma costura que não altera em absolutamente nada, mas eu digo, a qualidade de material é a mesma. Não pensem que um Black Piano, onde um tem, o outro não tem, isso altera a qualidade do carro, nessa questão de ruídos, barulhos. Não, a suspensão dos carros são a mesma, a mecânica do carro é a mesma, então essa parte não se altera, né? Então, eu queria passar aí um pouco agora, confirmar então que sim, o carro apresenta um ruído interno. E tem uma outra coisa que ele está apresentando também. Ele está baixando a pressão do pneu dianteiro esquerdo. A pressão do pneu dianteiro esquerdo eu já desconfiava que ela estava baixando. Quando eu peguei o carro, aí é aquele papo do vendedor, né? Que o carro está sempre pronto. Não, eles ficam lá uma semana te cozinhando em água fervendo para te entregar o carro, né? Não, nós estamos fazendo o preparo do carro e te entrega o carro sujo. Aí o preparo deles é a revisão mecânica, te entrega o carro com os pneus descalibrados. Enfim, né? Toda aquela balela, né, da concessionária, que eu já comentei aqui e gosto de reforçar. Então, quando eu peguei o carro, ele disse assim, o vendedor: ó, Taiguara, tu não precisa fazer nada, o carro já tá com os pneus calibrados, já tá aquele papo todo. Cheguei num posto de gasolina um tempo depois, né? Porque, por incrível que pareça, eles me entregaram o carro com gasolina. Olha só que loucura. Eu nunca tinha pego nenhum carro com gasolina de concessionária ou carro usado que eu tenha tido. Sempre te entrego sem absolutamente nada, né? Com sorte tu consegue chegar no primeiro posto. Eles me entregaram o carro com gasolina. O carro tinha 1/4 de gasolina. Eu achei impressionante. Então, o dia que eu peguei esse carro, eu saí já e dei uma boa volta nele com o combustível que tinha da concessionária, né? Bom, quando eu fui encher o primeiro tanque, eu fui calibrar os pneus. Isso não foi no mesmo dia que eu peguei o carro, né? E me chamou a atenção que os pneus, a calibragem deles indicada é 32 libras e os pneus estavam com 29 libras. E o pneu dianteiro esquerdo, ele estava com 27 libras. E ali eu comecei a observá-lo. Coloquei 32 libras e esses dias eu fui calibrar os pneus
e os pneus, e ele estava baixo. Ele estava mais baixo que os outros. Era pouca coisa, mas ele estava mais baixo. Então tá baixando pressão do pneu dianteiro esquerdo também, né? É algo que eu também vou reportar lá na concessionária, porque o carro tem 778 quilômetros agora aqui rodados. Então é muito pouco, né? Como eu já falei para vocês, na época da SW4 eu não tive problema algum, apesar de quando o carro surgiu ruídos internos já tinha uma certa quilometragem, né? Não era tão pouco. Então eu estou enfatizando as quilometragens nesse carro porque é muito pouco, né? Mas é isso, pessoal. São as impressões que eu queria passar aí neste diário de bordo, atualizações. Olha lá um Jaguar, ó. Jaguar, aquele ali é o XJ. XJ, aquele lá. Puta, aquele carro ali é do caramba, cara. É muito legal. Eu andei num carro daqueles ali na Europa. Uber. Enfim, coisas de daily vlog, né? Um forte abraço, pessoal.